Queridos irmãos, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas os irmãos estão assistindo este programa, mas a verdade é que toda sexta-feira nós entramos no ar com um programa que vai até a quinta-feira seguinte. Nesta ocasião, nós queremos ouvir a mensagem do Senhor aos nossos corações. E foi convidado para a pregação o pastor Ezequiel Leopoldino, da Igreja Batista Nacional. Igreja Batista renovada, mas os irmãos já sabem que aqui não há nenhum preconceito. Nós somos das muitas denominações, não somos unionistas e não estamos aqui para pregar princípios denominacionais. Estamos aqui para falar de Jesus Cristo e das suas doutrinas. Ouçamos, pois, o pastor Ezequiel com a mensagem de Deus aos nossos corações. Graça e paz a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para liberar mais uma porção da palavra de Deus sobre o teu coração. E nesta ocasião, o texto que eu quero ler com vocês está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 14, 15, 16 e 17, que diz assim: E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Eu quero repetir o versículo 17, que diz assim, olha: E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, vírgula, aos olhos dos filhos de Israel. Grave essa parte B do versículo 17 para que possamos pensar um pouco acerca do que está por trás desta afirmativa. Pensando nisto e em trazer uma mensagem com um peso doutrinário, Deus trouxe ao meu coração uma mensagem temática nesta ocasião. E o tema é: quem é Deus aos seus olhos? Uma mensagem temática com uma interrogação para a nossa reflexão. Quem é Deus aos seus olhos? Um tema um tanto quanto desafiador, mas muito propício para nós nos dias atuais. A importância de termos uma visão clara acerca de quem é Deus é de fundamental importância para que possamos viver uma vida qualitativa na presença deste Deus. O próprio Salomão, ele disse: como o homem imagina na sua alma, assim é. Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, quão tenebroso será todo o corpo, toda a sua vida. Então a nossa visão determina ou o nosso sucesso ou o nosso fracasso em todas as esferas da nossa existência. E uma visão clara acerca de quem é Deus, uma visão correta da pessoa deste Deus, vai trazer sobre nós muitos benefícios, muitas benécias, a começar por uma vida de um relacionamento verdadeiro, próximo, sem medo, sem pânico, com a pessoa do nosso Criador. E quando esse tema veio ao meu coração, dentro desse texto que nós acabamos de ler, me chamou a atenção porque nós encontramos duas maneiras de enxergar a Deus. O texto, no seu contexto, nos fala o momento em que Deus chama Moisés para o alto do Monte Sinai e dá a ele alguma diretriz. Moisés deveria subir com todos os anciãos e deveria deixar Arão e Ur com todo o povo lá no pé do Monte Sinai. E diz a Bíblia que Moisés, então, obedecendo a Deus, sobe até o cume do Monte Sinai e ao 6º dia, a glória de Deus vem sobre aquele monte, a Shekinah de Deus se manifesta, Deus convida Moisés e Moisés entra na presença de Deus. Em contrapartida, o texto nos fala que lá embaixo, ao pé do monte, os filhos de Israel, quando olharam para o alto do monte, viram a glória, a Shekinah, a presença de Deus. Diz o texto que nós lemos na parte final, que aos olhos dos filhos de Israel, Deus era aquela glória que representava Deus, era como um fogo consumidor. Nós encontramos duas maneiras de enxergar a Deus. Primeiro,
a maneira em que Moisés enxergou a Deus. Moisés viu um Deus como um amigo, um Senhor, um Deus poderoso, maravilhoso, mas que dava a ele o direito de se aproximar em humilhação, em quebrantamento e conversar com ele face a face. A visão que Moisés tinha acerca de Deus propiciou um relacionamento mais próximo com o seu Criador. Ao passo que a visão que os filhos de Israel tiveram já foi uma visão que trouxe um distanciamento, porque eles olharam e disseram: Deus é como um fogo consumidor. Se nós nos aproximarmos dele, este fogo irá nos consumir. É importante entendermos isto porque tem muita gente se relacionando com Deus, tendo uma visão um tanto quanto precipitada acerca do nosso Deus. Tem muita gente pensando que Deus é aquele senhor irado, assentado no trono, com um cajado na mão, esperando o erro do seu filho para de imediato já puni-lo, exercendo uma justiça, um juízo, quando na verdade não é nada disto. Quando olhamos para a nossa realidade nos dias atuais, infelizmente encontramos muita gente se relacionando com Deus, servindo a Deus, mas tendo uma visão um tanto quanto limitada acerca da pessoa deste Deus, de quem é este Deus, qual é o caráter deste Deus, quais são os atributos comunicáveis e incomunicáveis deste Deus, e por isso muita gente, infelizmente, com o coração desejoso de servir, mas servindo de forma errada. Porque existem alguns fatores, às vezes, que limitam a nossa visão acerca de Deus. Por exemplo, a nossa família de origem. Sabemos que a família é o maior projeto de Deus para nós, mas sabemos também que é no seio da família onde nós, às vezes, herdamos as piores e as mais profundas mazelas da nossa vida. E, às vezes, por sermos oriundos de uma família que não tem um padrão social, pessoal, relacional, que expressem a presença de um Deus que ama a família, nós crescemos tendo uma visão distorcida acerca deste Deus. Um outro fator que prejudica a nossa visão, por exemplo, a nossa orfandade paterna. Muitas pessoas não possuíram um pai verdadeiro, um pai presente, aquele que é o direcionador, o provedor, o protetor, e agora não conseguem enxergar em Deus um pai que cuida, direciona, protege, dirige e que quer conduzir o seu filho na dimensão da vitória, da conquista, de uma vida feliz e abundante. Um outro motivo que às vezes prejudica a nossa visão acerca de Deus é, por exemplo, o abuso de uma autoridade espiritual que, em nome de Deus, comete alguns abusos e machuca a nossa alma, e isso nos distancia de quem realmente Deus é. Mas, para que você e eu, para que possamos ter uma vida cristã saudável, abençoada, nós precisamos possuir uma visão correta acerca de Deus. De repente você pode fazer uma outra pergunta ou uma contra-pergunta dizendo: mas pastor, por que é tão importante uma compreensão acerca de Deus de forma correta? Eu quero dar 3 motivos para você. Primeira importância, porque a imagem que nós temos acerca de Deus poderá nos conduzir para debaixo da nuvem ou nos manter ao pé do monte. A visão que eu tenho acerca de Deus, ela vai me conduzir para um nível mais profundo de relacionamento com Ele, ou vai me manter distante deste relacionamento que nós devemos e que o próprio Deus quer ter com cada um de nós. Então você e eu, nós precisamos ter uma visão clara de quem é a pessoa deste Deus, porque esta visão vai determinar se eu vou estar mais próximo de Deus ou se eu vou me distanciar do meu Criador. Se eu vou subir até o monte da oração, do quebrantamento, da comunhão, ou se eu vou ficar ao pé do monte de uma vida pautada na mesmice, na religiosidade, que não traz vida para ninguém. Segundo motivo, para que você e eu tenhamos uma visão clara acerca de Deus, da imagem de Deus, de quem é esse Deus de verdade que a Bíblia fala e que nós professamos. É porque a imagem que temos de Deus nos fará construir altares ou bezerros de ouro. Moisés, ele tinha uma visão clara acerca de Deus, por isso se constituiu em um construtor de altares. Os filhos de Israel
que ficaram lá ao pé do monte, por terem uma visão distorcida acerca de Deus, eles fizeram um bezerro de ouro. Então você pode escolher ou construir altares para Deus, ou construir bezerros de ouro. E a sua visão acerca desse Deus é que vai determinar, é que vai influenciar diretamente a sua decisão. E o terceiro e último motivo, para eu fechar aqui com uma definição clara aos meus olhos, é o meu entendimento acerca de Deus. O terceiro motivo para termos uma visão, a importância de uma visão clara acerca de Deus, é que a imagem que temos de Deus nos conduzirá na direção da santidade ou na direção da religiosidade. Essa eu vou repetir. A visão que eu tenho acerca de Deus, ela irá me conduzir na direção da santidade ou na direção da religiosidade. Eu falei que iria repetir, porque o chamado de Deus para nós é para vivermos uma vida em santidade. Sede santos como eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas uma visão distorcida acerca de Deus pode nos conduzir para a religiosidade, onde cumprimos normas, cumprimos ritos, cumprimos liturgias, cumprimos usos e costumes que são bons para nós, mas não nos transformam como o verdadeiro conhecimento acerca de Deus irá nos transformar de forma natural em uma ação sobrenatural de Deus. Então, para sermos santos, nós precisamos conhecer quem é o Deus Santo que nós pregamos. Tem uma definição que é uma equação do pastor Márcio Valadão, que eu gosto muito de repetir, que ele fala assim: intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade produz conquista. Santidade sem intimidade é mera religiosidade. Autoridade sem santidade é barulho de lata vazia. E barulho de lata vazia gera derrotas. Então, para termos uma vida santa, precisamos conhecer o Deus Santo que se revelou na palavra, na pessoa do seu Filho Jesus. E para concluir, eu quero deixar uma definição teológica acerca de quem é o Deus da Bíblia. E eu quero deixar uma definição que não é minha, de um teólogo chamado Langson, que ele diz assim: Deus é um espírito pessoal. Aí eu acrescentei: Pai, autor de toda a graça, misericórdia, compaixão e, sobretudo, Deus é amor. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa, sustenta e dirige todas as coisas. Fico com essa segunda. Deus é um espírito pessoal. O que é isso, pastor? Ele é uma pessoa. Não é uma força ativa. Não é um ser apenas que esta glória que se manifesta. Ele é um ser pessoal. Pensa, sente, tem direção própria, vontade própria e te criou a sua imagem e semelhança para se relacionar com você de forma pessoal. Além de ser um espírito pessoal, ele é perfeitamente bom. Por quê? Tudo que ele faz é bom. Tudo que Deus fez, ele olhou e disse que ficou bom. Porque um ser perfeitamente bom só pode gerar coisas boas. Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, Deus é santo em amor. O amor dele é puro. E por isso ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas. É este Deus pessoal que eu quero apresentar para você nesta ocasião. Um Deus que sabe o que você pensa, sabe o que você sente, que ouve o seu clamor, que conhece as suas dificuldades, mas que mesmo estando assentado em um alto e sublime trono, ele se inclina para ouvir a sua oração. Um Deus que permanece no controle de todas as coisas. Um Deus que te ama, ainda que você não entenda. Um Deus que tem propósitos na sua vida, ainda que no dia de hoje você não tenha a resposta que você precisa. Um Deus que te amou e me amou de tal forma que decidiu provar esse amor, entregando o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você. E esse Deus, ele nos ama, apesar de nós. Por isso, se revelou como Deus de toda a graça. Que Deus te abençoe com esta reflexão e que você possa descansar na presença deste Deus
pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa, sustenta e dirige todas as coisas. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Após ouvir a mensagem que Deus trouxe para os nossos corações, volto a insistir pela oração, pela vontade dos irmãos de que haja realmente um avivamento nesta terra. Nós somos filhos de Deus para isso, para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para anunciar as boas novas, a fim de que todo pecador se arrependa. Ore por nós, pelos pregadores, por aqueles que sustentam esta obra. Na próxima sexta-feira, aqui estaremos com mais um programa Aviva Brasil. E o site é avivabr.com.br. Não esqueçam, divulguem, ensinem, expliquem e aqui estaremos. Que Deus a todos abençoe.